O texto de hoje vai estar baseado no livro de Apocalipse. Então, vamos chegar lá. No livro de Apocalipse, vamos ler alguns versículos do capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Só relembrando aqui a quem se destina o livro de Apocalipse, ele se destina a todos os crentes de todas as épocas do período da igreja. Tanto que o versículo 1 diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas em que em breve deve acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, é uma mensagem para todos os crentes de todas as épocas. Mas o livro de Apocalipse também se destinava e tinha um destinatário bem específico daquela época, que era as igrejas da Ásia, como diz aí o versículo 4, que o nosso texto vai se basear a partir do versículo 4 até o 8, que diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então, além da carta se dirigir às 7 igrejas da Ásia, mas também se destina a todos os crentes de todas as épocas. É interessante, se você for ler a partir do versículo 4, é uma carta que inicia com uma saudação bem diferente de outras saudações que o Novo Testamento se refere. Diz assim o versículo 4, com a saudação: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Então, é uma saudação consoladora, encorajadora, nós vamos ver isso. A carta tem um propósito de reanimar a fé, de reanimar a esperança de todos os crentes em Cristo Jesus, para continuar a batalhar ou a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E a lição que eu vou querer tirar aqui, do versículo 4 até o versículo 8, é uma só: é que Deus sempre estará conosco todos os dias até a consumação do século. Eu peguei exatamente essa frase, esse texto, das últimas palavras de Cristo, depois que ele ressuscitou, está sendo assunto aos céus. Que ele diz lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E como é que Deus comprova ou evidencia que realmente ele vai estar conosco todos os dias? A gente vai ver que somente 2 maneiras, como realmente Deus está presente em nossas vidas. Em situações difíceis, em situações complicadas também. E uma das formas de Deus manifestar que está conosco, ele vai fazer isso de 2 maneiras. E a primeira delas é nos abençoando. Abençoando como? E o versículo 4 ele vai dizer, exatamente com a sua graça e com a sua paz. Se fôssemos falar da graça de Deus, que fala de um favor imerecido, se nós fôssemos olhar para as nossas vidas, nós temos recebido graça sobre graça, até nas pequenas coisas. Homens e mulheres estão gastando tudo o que têm para ter o que Cristo tem nos dado graciosamente, até nas pequenas coisas. Pessoas estão gastando rios de dinheiro para obter coisas pequenas, mas não a têm, porque Deus não as deu. Mas Ele tem dado graciosamente um favor imerecido aos seus filhos. E não somente isso, Ele tem não somente derramado a sua graça, mas também a sua paz, como diz o versículo 4, graça e paz. Paz por quê? Só relembrando de novo, que as igrejas da Ásia estavam passando por sofrimentos, estavam passando por perseguição,
estavam passando por todo tipo de perdas, perdas de liberdade, perdas de bens, perdas de entes queridos, porque estavam morrendo muitos. A morte estava entrando nas portas dos irmãos das igrejas da Ásia, estava entrando e tirando vidas de pessoas. Então, essa carta aqui, apesar de ser uma mensagem consoladora, confortadora, ela mostra que Deus não está distante dos sofrimentos dos seus filhos. Ele está presente, não somente com a sua graça, mas também com a sua paz, principalmente se for por causa da fé. E essa verdade é de suma importância para os nossos dias. E eu aqui não estou falando da soberania de Deus, eu estou falando aqui da presença de Deus na vida de seus filhos. Muitos irmãos estão inquietos, atribulados, angustiados, sem paz nesses dias, por causa dos resultados que poderá vir das eleições. Outros estão atribulados, perturbados, sem paz, por causa de um resultado de um exame. Outros por situações difíceis de seus filhos, outros por problema no trabalho, nos estudos. Um dos grandes confortos e encorajamento que o crente pode ter nesta vida ou na sua vida, diante dos seus sofrimentos, das suas tribulações, é em saber que Deus está junto com ele em todo e em qualquer situação. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa foi a promessa que Cristo fez aos seus discípulos, antes de subir definitivamente aos céus. Essa é uma promessa de Deus. Então, a exortação que não somente João, mas Cristo quer passar para os seus filhos é: descanse nele, confiem nele. Isaías, capítulo 30, versículo 15, não precisa ir lá, mas depois, se em caso você quiser chegar, Deus chega e diz para os seus filhos: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, e na tranquilidade e na confiança a vossa força. É assim que Deus chega para o seu povo no Antigo Testamento. Em converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, e na tranquilidade e na confiança a vossa força. Então Deus, Ele se faz presente em nossas vidas através da sua graça e através da sua paz. E não somente isso, mas a partir do versículo 4, Deus vai trazer graça e paz na vida dos seus filhos, exatamente manifestando característica da sua pessoa. Característica da pessoa de Deus traz graça, traz paz, só traz. E o versículo 4, vamos ver o versículo 4, aqui vai falar da Trindade, e diz: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então, a primeira característica de Deus, que Ele se revela aos seus filhos, e que Ele é um Deus imutável. É um Deus que se faz conhecer. E quando Deus se faz conhecer a uma determinada pessoa, isso é graça. E essa graça de Deus, quando se faz presente na vida de uma pessoa, de um filho seu, essa graça traz paz. Um conhecimento que traz paz, um conhecimento em saber que Deus, o meu Deus, é um Deus imutável. É um Deus que cumpre com as suas promessas, que vai cumprir com as suas promessas. E ele fala aí também no versículo 8, Deus fala e diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Além de Deus ser um Deus imutável, Ele é um Deus único, é um Deus Todo-Poderoso. Você sabe como é que inicia o capítulo 40 de Isaías, sem ir lá? Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E como é que Isaías consolou o seu povo, o povo judeu, num momento tão difícil na sua vida? Uma das formas foi falando
quem é Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso e o único Deus. Eu sou o primeiro e eu sou o único, e além de mim não há Deus. Esse conhecimento de Deus trazia conforto, trazia segurança, trazia paz. Se você quer ter paz cada vez mais na sua vida, procure conhecer quem é Deus. E essa graça e essa paz também vai preencher a vida do crente através do Espírito Santo. Quando o versículo 4, ele diz, né, graça e paz a vós outros da parte daquele que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Graça e paz vem em conhecer a Deus Pai, mas também vem através do Espírito Santo, em ter comunhão com o Espírito Santo. Se por acaso você está sem paz, procure conhecer a Deus, conhecer os seus atributos, procure ter comunhão com Deus, como diz Efésios capítulo 4, se encham do Espírito, e não se encha com os temores desse mundo, com as coisas ruins que estão acontecendo, seja no Brasil ou seja fora do Brasil. A graça e a paz vêm em conhecer a Deus, vem em estar em comunhão com o Espírito Santo, enchendo o Espírito Santo, mas também a graça e a paz vem também em conhecer o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, quando ele fala a partir do versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Alguns títulos, algumas características de Cristo aí. Ele fala no versículo 5 que ele é a fiel testemunha, aquele que nós podemos confiar e crer em tudo o que ele falou quando esteve aqui sobre a face da terra. Se nós conhecermos e crermos em tudo o que ele falou, além de ser uma graça da parte de Deus, isso traz paz em nosso coração, em nossos corações em momentos difíceis. Diz aqui que ele é o primogênito dos mortos, aquele que venceu a morte. E esse versículo aqui fala da vitória que Cristo teve ao morrer por nós. Isso traz paz? Traz. Em saber que Cristo é o primogênito, aquele que morreu e que vai nos ressuscitar junto, todos nós juntos, nos últimos dias. Isso traz paz em saber que, apesar de todo o sofrimento e tantas coisas ruins que estão acontecendo lá fora, na minha família, tudo vai ser mudado. A minha vida ela tem sentido, tem propósito. Os crentes daquela época não precisavam temer a morte, os sofrimentos, as perseguições, as notícias ruins que estavam acontecendo, que ia acontecer em momentos difíceis na sua vida. Eles não sabiam o que viriam em dias próximos ou em dias que viriam. Eles não sabiam, mas o que eles precisavam saber é que Cristo morreu e venceu a morte. E que mesmo se ele viesse, se alguns deles ou todos eles viessem a morrer por causa da sua fé, Cristo iria ressuscitá-los um por um nos últimos dias. Isso traz paz, isso traz conforto, isso é graça de Deus na vida dos seus filhos. E o texto continua dizendo, além de ele ser o primogênito, a fiel testemunha, ele é o soberano dos reis da terra. Ele é quem governa todo o curso da história humana. Ele que levanta reis e presidentes, como também derruba reis e presidentes. O ruim é que não sabemos como será o dia de amanhã, alguns dizem. Quem será o próximo presidente, se será bom ou não, para onde o mundo está caminhando, qual vai ser o resultado do meu exame, como vai ser ou como vai estar a minha situação no trabalho, e assim vai. Essas perguntas
não importariam tanto se você confiasse e descansasse mais no rumo que Cristo está dando a esse país, no mundo, bem como na sua vida. E eu aqui não estou querendo tirar a responsabilidade que devemos ter em todas as áreas de nossas vidas. E nenhum texto está dizendo isso. Em praticamente tudo, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem andando juntos, no curso da minha vida, do meu país e no mundo. Cristo, soberanamente, ele não precisa usar as suas ações para cumprir aquilo que ele deseja e que vai fazer. Mas mesmo assim, ele usa as suas ações para cumprir com os seus propósitos, para concretizar todo o projeto que ele tem para a sua vida, para o nosso país e para o mundo. E se você estudar Apocalipse, você vai ver qual é o destino, qual é o final dos propósitos de Deus para o nosso país e para o mundo. É a tribulação. Após a tribulação, os 1000 anos. Depois dos 1000 anos, há uma vida eterna junto com Deus. E Deus está trabalhando para que esse propósito que Ele tem seja cumprido, independente das suas ações e apesar das suas ações. Deus vai cumprir com os seus propósitos. E é interessante que, além do texto falar de algumas características de Cristo, ele vai falar o que Ele fez por nós. O que foi que Ele fez por nós? De acordo com o versículo 5, no final do versículo 5 diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Só essa frase, aquele que nos ama, enche o crente de paz. E muitas vezes eu fico me pegando exatamente nesse versículo. Deus me ama. O Espírito Santo me ama. Cristo me ama. E Ele provou esse amor ao morrer por mim, dando-me a salvação, me libertando dos meus pecados. Não há paz melhor do que essa, em saber que Deus me ama, em saber que Deus o ama, e Ele provou esse amor por mim e por você. E não somente isso, diz o versículo 6, que nos constituiu um reino, ou reinaremos junto com Ele, hoje pertencemos à família de Cristo. E tem mais, diz que Ele nos constituiu reino, sacerdote para o nosso Deus e Pai. Cristo, Ele é o nosso intercessor entre o nosso Deus e Pai. Mas Cristo nos constituiu sacerdotes espirituais, mediadores espirituais entre nós mesmos, entre os nossos entes queridos que não são crentes, entre os nossos amigos que não são crentes, também para o nosso país. Maravilha, graça de Deus, paz abundante em nossa vida. É por isso que João, depois de saber de tudo isso, ele fala no versículo 6, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Toda a glória, todo o domínio, toda a honra seja atribuído a Cristo, ao Cordeiro, não somente ao Deus Pai. Isso é graça de Deus. Isso, saber, em conhecer a Deus, em conhecer a Cristo, traz paz para nossas situações mais difíceis que nós temos, seja para com nossos filhos, seja para comigo, seja para com o meu trabalho, seja para com o meu país, seja para com o meu, ou no mundo no qual nós vivemos. Isso traz paz. O mundo pode cair, mas eu sei que Deus me ama. Eu sei que apesar que eu
eu venha morrer, que eu vou morrer, Deus vai me ressuscitar. Deus vai me restaurar. Deus vai restaurar todas as coisas. E eu vou participar do seu reino, da sua justiça. Estarei presente junto com Ele para reinar durante 1000 anos e por toda a eternidade. Sabemos quem é Cristo, sabemos o que Ele fez por nós e o que é que Ele falar no futuro. Diz o versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E o que é que ele fará no futuro? O Senhor Jesus Cristo voltará para julgar o mundo. Sua glória, ou a sua gloriosa aparição será revelada a todos. E diz que no versículo 4, que aquele que é, que era e que há de vir, fala também que Deus Pai virá. Cristo virá, Deus Pai virá, e virá para julgar todos, ou todo olho o verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos se lamentarão. E a situação do crente nesse momento? Jamais será de terror, de medo, de angústia, mas será de alegria e será de paz. Porque ele vai estar junto com Cristo, vindo nesse dia, um dia glorioso, um dia que ele vai trazer justiça. Apesar dos homens fazerem o que fazerem coisas erradas, eu sei que meu Deus, o meu Senhor, o Filho amado, vai julgar a cada um, vai trazer a sua justiça, vai aplicar a sua justiça em cada um. Isso é graça de Deus, mas também traz paz. E eu queria encerrar trazendo 2 versículos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, Cristo falou. Mas Deus Pai também disse: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Isso são promessas de Deus. Promessa que conhece, ou que traz um conhecimento de Deus, mas esse conhecimento, além de trazer graça, ele traz paz. Confie, descanse, sossegue no que Deus tem planejado para a sua vida, para a vida dos seus filhos, para o nosso país, para o nosso mundo e para todas as coisas. Na tranquilidade e na confiança está exatamente a vossa força e a vossa paz. Que a paz de Cristo preencha os nossos corações, mas preenchendo em conhecer quem é o nosso Deus, em estar em comunhão com o Espírito Santo, em conhecer e louvar o Senhor Jesus Cristo. Essas coisas é graça de Deus e paz de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, amado bom Pai, Tu sabes, Senhor, as nossas lutas que temos em nossos corações e nossas mentes. Tu sabes, Senhor, as nossas situações, nossos temores, nossos problemas, seja de saúde. Mas te agradeço, Senhor, porque cremos e sabemos que Tu estás ao nosso lado. Que a Tua paz, Senhor, que enche todo entendimento, Senhor, seja presente. Que nós possamos não somente nos tranquilizar dessa verdade, mas confiar que Tu está fazendo tudo de acordo com o Teu propósito. E os Teus propósitos vão ser cumpridos, independente de nós e apesar de nós, Senhor. Que Tu seja glorificado e honrado em nossas vidas. Te peço e te agradeço essas coisas em nome de Cristo. Amém.